Capítulo 6. O processo de Saptaha Yagya. Os Kumaras disseram: Ó Narada, agora explicaremos o processo de realização do Saptaha. Geralmente, esse processo requer riqueza e ajuda de outros. Primeiro, deve-se determinar os momentos auspiciosos com a ajuda de um bom astrólogo. Se o Saptaha começa nos meses de Bhadra, Ashwina, Kartika, Margarisha, Ashadha e Shravana, o público terá a liberação. Mesmo durante estes meses, no entanto, períodos desfavoráveis como Bhadra e Atipata devem ser evitados. Com a ajuda de pessoas entusiasmadas, deve-se adquirir tanta riqueza quanto for necessário para realizar uma cerimônia de casamento. Ele deve então convidar gentilmente várias famílias, incluindo as mulheres e Shudras, para ouvir Hari Katha. Deve-se anunciar publicamente o evento e enviar convites por escrito aos Vaishnavas e aos amantes do Hari Kirtana. Deve-se anunciar por escrito que por 7 dias a rara oportunidade de ouvir a mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam e de se associar com pessoas santas está sendo disponibilizada. Isto deve ser explicado que se um não puder estar presente durante todo o período, ele deve vir pelo menos um dia para dar bênção. Desta forma, deve-se humildemente enviar convite aos Vaishnavas e tomar as devidas providências para sua alimentação e hospedagem. A recitação do Bhagavatam deve ser feita em um lugar sagrado, uma floresta ou em sua casa. Deve ser executada em terreno aberto, devidamente limpo e decorado. Se a apresentação for feita em casa, todos os utensílios domésticos devem ser removidos da sala usada para recitação. Deve-se começar a fazer os preparativos com 5 dias de antecedência. Um belo pódio deve ser organizado e decorado com frutas, folhas, flores, bananeiras e assim por diante. No palco deve-se imaginar os 7 sistemas planetários. Lugares apropriados devem ser oferecidos a pessoas santas e deve haver um bom vyasasana para o orador. A opinião dos estudiosos é que se o orador estiver voltado para o norte, a audiência deverá ficar voltada para o leste. Se o orador estiver voltado para o leste, a audiência deve ficar voltada para o norte, ou ambos podem estar voltados para o leste. O orador deve ser culto, especialista e capaz de explicar a essência da literatura védica e dar exemplos adequados. Ele deve ser um brahmana renunciado, um devoto do Senhor e livre de desejos materiais. Aqueles que são trapaceiros, apegados às mulheres e que não conhecem a essência da religião, não devem ser convidados a falar no Srimad Bhagavatam. O palestrante pode ter um assistente experiente para tirar dúvidas sempre que for necessário. Um dia antes da recitação, o orador deve raspar a cabeça. Ele deve tomar banho matinal, cantar Gayatri, realizar outras tarefas matinais e então adorar Ganesha para remover quaisquer obstáculos no Saptaha Yagya. Ele deve oferecer oblações aos antepassados, realizar Prayaschitta e estabelecer o Sr. Hari na mandala. Depois disso, ele deve adorar o Sr. Krishna, cantando mantras adequados e oferecer 16 artigos de adoração. Ele deve circunambular o Senhor e implorar a Ele da seguinte maneira: Ó misericordioso Senhor, estou me afogando no oceano deste mundo material. Estou muito caído e preso na rede do karma, que é como um crocodilo.
Por favor, dê-me suas bênçãos. Seguindo o procedimento, ele deve então adorar o Srimad Bhagavatam com incenso, lâmpada de ghee e assim por diante. Ele deve colocar um coco na frente do livro, prestar reverências e oferecer a seguinte oração: Ó Senhor Krishna, você é diretamente o Srimad Bhagavatam. Eu procuro abrigo em você para que possa me libertar deste mundo. Por favor, remova todos os obstáculos. Então esta cerimônia pode ser completada com sucesso. Ó Senhor Keshava, eu sou seu servo. Depois disso, o anfitrião deve adorar o orador, dar-lhe um pano bonito e oferecer a seguinte prece: Você é a personificação de Sukadeva e é especialista em explicar o significado do Srimad Bhagavatam. Por favor, revele este conhecimento para nós e dissipe nossa ignorância. Então, de bom humor, deve-se fazer um voto para o seu próprio bem e mantê-lo por 7 dias sem falta. Para dissipar todos os obstáculos no Katha, 5 brahmanas devem ser selecionados para cantar diariamente o mantra de 12 sílabas composto dos nomes do Senhor Hari. Depois disso, o anfitrião deve adorar os brahmanas, os devotos e fazer caridade para os executores do Kirtana. Ele deve oferecer-lhe reverências e, com sua permissão, sentar-se. Aqueles que ouvem o Katha com atenção e com muita fé e uma mente pura, que não estão apegados a casa, riqueza, família e assim por diante, vai receber o maior benefício. O orador inteligente iniciará o Katha ao nascer do sol e continuará por 9 horas. Ele deve recitar em um tom médio, doce e observar um lapso de 1 hora ao meio-dia. Durante este íntere, os Vaishnavas devem glorificar os vários nomes do Senhor Hari, associado à história particular que está sendo narrada, e não deve haver conversa fiada. Para evitar a evacuação de fezes e urina durante o período de Katha, deve-se consumir apenas alimentos leves. Se possível, deve-se jejuar por 7 dias ou subsistir apenas com ghee ou leite e ouvir o Bhagavatam com alegria. Alternativamente, pode-se comer 1 vez por dia ou subsistir apenas de frutas. Deve-se observar um procedimento que pode ser seguido sem muita dificuldade. Considero comer melhor do que jejuar, se isso ajuda a concentrar e ouvir bem. Se o jejum atrapalha a audição, ele deve evitá-lo. Ó Narada, agora ouça os princípios a serem observados enquanto ouve Saptaha. Uma pessoa que não é iniciada no mantra Vaishnava não está qualificada para ouvi-lo. Uma pessoa que deseja ouvir bem a Saptaha deve observar o celibato e dormir no chão. Após a recitação, ele deve comer comida servida com folhas. Ele não deve comer dal, mel, óleo, alimentos pesados, estragados ou contaminados. Ele deve evitar completamente a luxúria, o orgulho, a ganância, a inveja, a raiva, a ilusão, a hipocrisia e assim por diante. Ele também deve evitar criticar ou ouvir críticas aos Vedas, Vaishnavas, Brahmanas, Guru, mulheres, rei, grande personalidade ou aqueles que prestam serviço à vaca. Ele também deve evitar contactar mulheres durante a menstruação. Um milletya, uma pessoa decaída, um brahmana que não foi iniciado no mantra Gayatri, aqueles que são antagônicos aos brahmanas e aqueles que não aceitam os Vedas, eles devem ser sempre limpo, verdadeiro, silencioso, simples, humilde, misericordioso e generoso.
Mesmo aqueles que são pobres, doentes, desafortunados, sem filhos e desejosos de liberação estão qualificados para ouvir este catar. Mulheres que são estéreis, que têm apenas um filho, cujo filho morreu, que atingiu a menopausa ou que sempre sofrem abortos espontâneos, também devem ouvir este catar. Se ouvirem com atenção, obterão benefícios imperecíveis. A recitação do Bhagavatam dará maior benefício ao ser humano. Depois de observar essas regras, deve-se realizar a cerimônia de conclusão do Saptaha. Aqueles que desejam um benefício especial devem observar isso, assim como a celebração do Jamastami. No entanto, não é necessário que os renunciantes observem isto. Eles são purificados apenas por ouvir o Saptaha. Quando o Saptaha Yagya termina, o público deve adorar o livro e o orador com grande devoção. O palestrante deve distribuir prasada, folhas de tulasi e as guirlandas oferecidas ao público. Todos devem realizar kirtana com mridanga e kartalas e cantar com belas vozes. O Jayadwani deve ser cantado, reverências devem ser oferecidas, conchas devem ser sopradas e comida e caridade devem ser distribuídas aos brahmanas e mendigos. No dia seguinte, uma pessoa renunciada da audiência deve recitar o Bhagavad Gita para criar paz e remover todas as impropriedades. Se alguém for um chefe de família, deve realizar um sacrifício, recitar as loucas do 10º canto e oferecer oblações ao fogo. Ou ele deve cantar o mantra Gayatri com uma mente concentrada e realizar o sacrifício. Na realidade, o Srimad Bhagavatam é a personificação do mantra Gayatri. Uma pessoa que não tem os meios para realizar o sacrifício deve fazer caridade aos brahmanas e recitar Vishnu Sahasranama para remover todas as deficiências. Isso lhe trará todo o sucesso. Depois disso, ele deveria doar aos brahmanas arroz doce, mel e alimentos deliciosos. Ele deve dar vaca e ouro em caridade. Se ele tiver os meios, ele deve colocar o Srimad Bhagavatam em um trono feito de 36 gramas de ouro e doá-los ao mestre espiritual. Com isso, ele se libertará do ciclo de nascimento e morte. Este processo de realizar Saptaha remove todos os pecados. Se é realizado corretamente, o Bhagavatam mais auspicioso concederá tudo o que se deseja, seja Dharma, Artha, Kama ou Moksha. Não há dúvida sobre isso. Os Kumaras continuaram. Ó Narada, desta forma eu expliquei ter ouvido o Bhagavat Saptaha. O Srimad Bhagavatam pode entregar Bhoga e Moksha. O que mais você quer saber? Suta Goswami disse. Ó Shaunaka, depois de dizer isso, os Kumaras recitaram Srimad Bhagavatam por uma semana. Este é o mais puro, dissipa todos os pecados e é capaz de conceder gozo dos sentidos, bem como liberação. Enquanto eles observavam todas as regras e regulamentos, o conjunto ouviu atentamente. Depois disso, eles adoraram a personalidade de Deus de acordo com os preceitos das Escrituras. Após a recitação, Jnana, Vairagya e Bhakti foram rejuvenescidos. Ser jovem entusiasta que atraiu o coração de todas as entidades vivas. Vendo seu desejo realizado, Narada Muni estava completamente absorvido em êxtase e seus cabelos se arrepiaram. Narada, que é muito querido pelo Senhor, falou aos Kumaras com uma voz doce e amorosa, com as mãos postas. Na verdade, sou muito afortunado por obter a sua misericórdia.
Hoje eu alcancei o Senhor Hari, que é o dissipador dos pecados. Ó sábios, austeros, ouvir este Bhagavatam é o melhor ato religioso, pois ao fazê-lo a pessoa alcança o Senhor Krishna, que sempre reside em Goloka. Suta Goswami disse: ó Shaunaka, enquanto o mais importante Vaishnava, Narada, falava dessa maneira, Sukadeva Goswami, o melhor dos yogis, apareceu lá. Ele estava completamente satisfeito consigo mesmo e parecia um jovem de 16 anos. Ele apareceu com uma lua cheia para trazer a maré no oceano de conhecimento. Ele estava recitando Bhagavatam em voz muito baixa. Ao ver Sukadeva Goswami, toda a assembleia se levantou e ofereceu a ele um assento elevado. Então, Sri Narada Muni o adorou com amor e afeição. Quando Sukadeva Goswami estava confortavelmente sentado, ele disse: queridos, por favor, ouçam minhas palavras. Ó devotos que provam as doçuras devocionais, o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro da árvore dos Vedas, que realiza os desejos. Veio da minha boca e está cheio de néctar. É o fruto que não tem nenhuma pele ou semente. É puro néctar e é facilmente disponível apenas na terra. Portanto, enquanto você está consciente, por favor, beba novamente e novamente. O grande sábio Vyasa compilou este Mahapurana, que descreve o processo religioso mais elevado e está livre de todas as tendências de trapaça. Ele explica a realidade absoluta e é destinado àqueles cujos corações são puros. Ele alivia uma das 3 misérias. Se alguém aceitar abrigo do Srimad Bhagavatam, não há necessidade de nenhuma outra escritura ou processo. Sempre que uma alma piedosa deseja ouvi-lo, a personalidade de Deus imediatamente aparece em seu coração. O Srimad Bhagavatam é a joia suprema entre os Puranas e a riqueza dos Vaishnavas. Ele descreve que o conhecimento puro é raro aos Paramahansas e ilumina o caminho do desapego junto com Bhakti, Jnana e Vairagya. Aqueles que ouvem, leem ou meditam sobre o significado são liberados. Este néctar não está disponível no céu, Sattva-loka, Kailasha ou Vaikunta. Portanto, ó ouvintes afortunados, por favor bebam repetidamente e nunca mais o deixem. Suta Goswami disse: enquanto Sri Sukadeva falava no meio daquela assembleia, o Senhor Hari apareceu, junto com Prahlada, Bali, Uddhava, Arjuna e outros associados. Sri Narada então adorou o Senhor junto com seus devotos. Vendo o Senhor com grande felicidade, Narada Muni deu a ele um bom assento e então todos realizaram Kirtana. O Senhor Shiva, Parvati e o Senhor Brahma vieram também para ouvir. Prahlada, que é muito rápido, tocou os kártalas e Uddhava tocou grandes símbolos. Narada Muni tocou sua vina e Arjuna, que é adepto de ragas, cantou melodiosamente. Indra tocou mridanga e os Kumaras gritaram Jai, Jai. Sri Sukadeva Goswami moveu seus membros em um transe estático. No meio de todos, Bhakti, Jnana e Vairagya dançaram como atores especialistas. Observando isso, o Senhor disse: estou muito satisfeito com esta recitação e Kirtana. Todos vocês me controlaram com seu amor e afeição, portanto, podem pedir alguma bênção de mim. Todos ficaram satisfeitos em ouvir isso e com o coração cheio de amor, eles pediram:
Ó Senhor, desejamos que sempre e onde houver recitação de Saptaha, você gentilmente apareça junto com seus associados. O Senhor disse, que assim seja, e então desapareceu. Depois disso, Narada Muni prestou reverência na direção em que o Senhor e seus devotos partiram. Ele ofereceu reverência a Sukadeva Goswami e aos santos reunidos. Todos estavam em êxtase depois de beber o néctar do Srimad Bhagavatam e estavam livres da ilusão. Depois disso, todos voltaram para seus respectivos lugares. Naquele momento, Sri Sukadeva Goswami estabeleceu Bhakti e seus 2 filhos no Srimad Bhagavatam. Prestando serviço ao Bhagavatam, o Senhor Hari torna-se fixo no coração dos Vaishnavas. O Srimad Bhagavatam confere auspiciosidade àqueles que estão queimando na miséria, perturbados por Maya ou se afogando em um oceano de ignorância. Shaunaka perguntou, ó Sutta Goswami, quando que Sukadeva recitou o Bhagavatam para Pariksit, Gokarna para Dundukari e os Kumaras para Narada Muni? Sutta Goswami respondeu, cerca de 30 anos após a partida do Senhor Krishna para sua morada. No 9º dia da brilhante quinzena do mês de Bhadra, Sukadeva recitou o Bhagavatam para Pariksit. 200 anos depois, no mês de Asada, no 9º dia da quinzena brilhante, Gokarna recitou o Bhagavatam para Dundukari. 30 anos depois, no mês de Kartika, no 9º dia da quinzena brilhante, os Kumaras o recitaram para Narada Muni. Ó Shaunaka Imaculado, eu respondi a tudo o que você pediu. Bhagavad Gita é a panaceia para todos os problemas em Kali Yuga. Todos vocês são santos, portanto, por favor, bebam. Bhagavatam destrói todos os pecados e é muito querido pelo Senhor Krishna. Aumenta a devoção da pessoa e é o único meio de atingir a liberação. Qual é o valor de servir aos lugares sagrados ou de se envolver em outros processos de liberação? Quando os Jamadutas são enviados para prender alguém com cordas, Jamaraj os instrui: não se aproxime daqueles que estão enlouquecidos por ouvir os passatempos do Senhor Hari. Eu não tenho poder de castigá-los, pois os Vaishnavas estão além da minha jurisdição. O néctar que veio da boca de Sukadeva Goswami traz toda auspiciosidade para aqueles que estão ligados ao veneno da gratificação dos sentidos. Meus queridos amigos, por que andar na floresta de gozo dos sentidos e ouvir conversas inúteis? Assim que este kata entra nas orelhas, a pessoa é liberada. A prova é Pariki Maharaj. Sri Sukadeva Goswami falou Bhagavatam enquanto em êxtase. Qualquer pessoa que recita o Bhagavatam é qualificada para ir para Vaikunta. Ó Shaunaka, depois de estudar as várias escrituras, eu revelei este segredo para você. Esta é a essência de todas as escrituras. Não há nada superior a este Bhagavatam que foi falado por Sukadeva Goswami. Para alcançar a bem-aventurança transcendental, você deve sempre beber o Bhagavatam, que é composto de 12 cantos. Qualquer pessoa que usa o Bhagavatam dos lábios de um devoto, com fé e um coração puro, ou recita para os devotos, vai atingir a meta suprema. Nos 3 mundos não há nada inatingível para eles. E assim termina o Srimad Bhagavatam Mahatmya, as glórias do Srimad Bhagavatam.